pescador escolhe a sua isca, mas ele se esquece que talvez ele mesmo possa se tornar uma. A pesca exige experiência, afinal, para se aventurar nos rios e mares é necessário coragem e habilidade. Mas existem situações que nem mesmo a coragem ou a habilidade podem te salvar, pois quando o véu entre a nossa realidade e o além se rompe, tocar outra dimensão pode ser um pouco cruel. Pedimos o seu like e sua inscrição nesse canal. Alguns dados serão alterados por questões legais. Coloque seu fone de ouvido e tire suas próprias conclusões. O lobisomem do Ceará, relatado por Cícero. Meu nome é Cícero, um simples pescador de uma pequena cidade do interior do Ceará. Sempre fui um homem do mar, levando uma vida tranquila com minha família em nossa pequena casa à beira de um rio que encontra com as águas do oceano. Aqui perto tem muita mata, muito verde. É uma paisagem de tirar o fôlego. Por isso eu não troco a simplicidade da vida que eu tenho aqui por dinheiro nenhum. Quem pode ter o mar e um pequeno rio praticamente no quintal de casa? Nossos dias eram preenchidos com as risadas das crianças e o som das águas correndo, enquanto as nossas noites eram calmamente embaladas pelo canto de grilos e pelo farfalhar das folhas. Eu pesco tanto no rio como no mar. Como o rio é pequeno, ele não rende muito peixe não, mas o mar é o que dá o nosso sustento. Mas houve uma noite, essa noite, eu jamais poderia imaginar o que me aguardava. Era uma sexta-feira, noite de lua cheia no céu, e eu tinha decidido dar uma caminhada após o jantar para relaxar. O céu estava limpo e o vento trazia o aroma doce das flores silvestres. No caminho eu parei num pequeno bar, um lugar onde os locais se reuniam para trocar histórias e jogar baralho. Lá ouvi uns caras olhando para a lua e relembrando sobre as lendas do lobisomem que, segundo eles, aparecia nas noites de lua cheia para assombrar as estradas de terra da cidade. Eu ri da história, julgando ser apenas um conto para assustar as crianças. Ao sair do bar, a rua estava escura, iluminada apenas pela luz fraca dos postes. Eu decidi pegar um atalho por um caminho que cortava uma pequena mata, porque a cidade ficou infestada de pivetes que roubavam o pouco que a gente já tinha. E os perigos do mato eu já conhecia, pelo menos era isso que eu pensava. Eu estava sozinho nessa noite. De repente, um som perturbador rompeu o silêncio, um uivo agudo que fez meu sangue gelar nas veias. O barulho vinha de trás de mim, e ao me virar eu pude ver 2 olhos amarelados brilhando no escuro. A criatura se movia de uma forma estranha, mas seus passos eram firmes e rápidos. O luar revelou por um breve momento um ser imenso, coberto de pelo escuro e com garras afiadas. Seu rosto era uma mistura entre humano e lobo. Parecia um porco. Me encarou com a fome selvagem. Eu corri como nunca em minha vida, sentindo a presença daquela besta atrás de mim, ouvindo seus rosnados e o barulho das patas no chão. Eu cheguei na minha casa ofegante, tranquei todas as portas e janelas. Eu passei a noite em claro, ouvindo os uivos daquela criatura ecoarem pelo vale, lembrando das histórias contadas lá no bar na noite anterior. A manhã chegou, com ela a sensação de alívio. Naquela mesma semana eu encontrei marcas estranhas nos arredores da minha casa, pegadas grandes e profundas, como de um animal pesado. Graças a Deus, depois daquela lua cheia eu nunca mais vi ou ouvi nada. Mas toda a noite em que a lua está grande no céu, eu não saio mais de casa não. Eu tranco tudo e rezo para que aquilo nunca mais volte. A sereia de Belém do Pará, relatado por Alzira. Oi? Sou Alzira e sou casada com Sebastião, um dos mais respeitados pescadores do Belém do Pará. Nossas vidas sempre foram marcadas pelo ritmo das águas e a cidade, com seus canais e rios interligados, sempre nos ofereceu tudo o que precisávamos para viver bem felizes. Sempre fui uma esposa que apoia o marido em sua profissão, mas nunca tinha me aventurado a acompanhá-lo durante uma de suas pescas noturnas. Até que em uma noite de verão, ele sugeriu que eu o acompanhasse.
Queria que eu visse a beleza das águas sob o luar. Acabei aceitando o convite, encantada pela ideia de uma noite romântica sob as estrelas. Saímos no seu pequeno barco, deslizando pelas águas calmas da Baía do Guajará. Enquanto ele preparava as redes, eu me perdi observando o reflexo da lua dançando na superfície da água. Foi quando comecei a ouvir um canto distante, uma melodia que parecia vir das profundezas do rio. Era doce, quase hipnótico. Eu apontei para o Sebastião, que também ouviu o som. Nossos olhares se cruzaram e ele segurou firme o timão do barco, como se quisesse estar pronto para qualquer eventualidade. Ao longe, eu pude ver uma figura emergindo da água, uma mulher, ou ao menos era o que parecia ser à primeira vista. Seus longos cabelos escuros se espalhavam sobre suas costas e seu corpo estava parcialmente coberto por escamas brilhantes que refletiam a luz da lua. Era uma sereia. Ela cantava e enquanto fazia isso, começou a se aproximar da nossa canoa. Seus olhos de um azul tão claro que se destacavam nas águas escuras. Eles me encaravam com uma intensidade que eu nunca senti antes. O canto era como um chamado, um convite para mergulhar nas águas e se juntar a ela. Era isso que eu sentia, que eu precisava mergulhar. Era uma vontade racional de me jogar ali naquela água. Mas Sebastião, com toda a sua experiência e sabedoria, começou a entoar uma antiga canção de pescador que a sua avó lhe ensinara. Era uma canção de proteção para manter as criaturas do rio à distância. Aos poucos, a sereia parou de cantar e começou a recuar, até sumir completamente nas águas escuras. E aquela vontade que eu estava de mergulhar começou a dar repulsa. Não houve pescaria naquela noite. Sebastião me disse que isso tinha acontecido apenas uma vez com ele, e já haviam muitos anos. Ele ainda era solteiro na época. Com medo do que nos esperava nas águas, nós voltamos para casa. Ficamos em silêncio até chegarmos em casa. Ambos estávamos em choque com o que havíamos presenciado. Eu não o acompanho mais a nenhuma pescaria, e quando ele sai à noite para trabalhar, eu fico orando por ele, para que Deus o proteja de todo o mal. Sempre que olho para o rio sobre a luz da lua, eu me lembro daquela melodia encantadora e sinto uma mistura de admiração, respeito e medo pelas criaturas que podem estar escondidas nas suas profundezas. As sereias existem e elas realmente possuem um canto da morte. Um lobisomem no Rio Negro, relatado por Raimundo. Meu nome é Raimundo e eu sou pescador nas águas turvas e misteriosas do Rio Negro. Na pequena cidade de Barcelos, no Amazonas, o rio sempre foi meu lar, meu sustento e ao mesmo tempo a minha liberdade. Por décadas eu naveguei por suas correntezas, conhecendo cada curva, cada enseada, cada mistério. A vida na Amazônia é repleta de histórias. Eu cresci ouvindo relatos sobre botos que se transformavam em homens, sobre a mãe d'água e, claro, sobre o temível lobisomem. No entanto, nunca dei muita atenção para essas lendas, até aquela noite. Era meio de semana, não me lembro o dia direito, mas lembro que o céu estava nublado com poucas estrelas visíveis. Eu havia saído com Manuel, um amigo de infância, para uma pescaria noturna. Nosso objetivo era pegar alguns tucunarés, que estavam em abundância naquela época do ano. Nós estávamos tranquilos com nossas linhas na água, quando ouvimos um barulho vindo da mata fechada próxima à margem do rio. Era um som grosso, algo entre um rosnado e um uivo. Sabíamos que aquilo não era onça. Barulho de onça é muito diferente. O silêncio então que se seguiu foi tão perturbador quanto o próprio barulho que nós havíamos escutado. Manuel, mais supersticioso do que eu, começou a murmurar uma prece, olhando fixamente para a direção do som. E foi quando vimos, emergindo da escuridão da mata, uma criatura imensa, com pelos longos e escuros, olhos meio laranja e dentes afiados. Era um lobisomem, não tinha nem como duvidar. Os nossos corações batiam acelerados. O silêncio era tanto que eu podia ouvir as batidas do meu coração e do coração do Manuel. A criatura parou na margem, olhando para nós com um olhar feroz de quem observa sua presa.
Às vezes eu tinha a impressão de que por alguns segundos o lobisomem parecia confuso, talvez perturbado pelas luzes da nossa lanterna. E então, num movimento rápido, entrou na água nadando na nossa direção. Em pânico, começamos a remar como nunca, tentando nos afastar. A gente gritava: "Sai daqui, Satanás! Deus ajuda a gente!" O lobisomem parecia determinado a nos alcançar. A cada braçada, ele se aproximava mais, até que ele parou e ficou lá no rio, apenas olhando para a gente com aqueles olhos de cor laranja que brilhavam. Por alguma razão, ele desistiu e retornou à margem, desaparecendo na escuridão da mata. Nunca remamos tão rápido de volta para a cidade. Ao chegarmos, contamos o que havíamos visto para alguns pescadores em um bar. Muitos riram de nós, perguntando qual a cachaça a gente tinha tomado. Outros olharam com preocupação e acenaram com a cabeça em forma de respeito. Estava claro que eles também já tinham vivido coisas estranhas nas águas do rio. Hoje eu sei de uma coisa: as águas e as matas da Amazônia guardam segredos que a mente humana talvez nunca compreenda. Desde então, eu evito pescar à noite, e sempre que a lua está cheia, eu me lembro daquela criatura e da noite em que o folclore amazônico se tornou realidade, pelo menos para mim. A criatura marinha, relatado por João Marcelo. Meu nome é João Marcelo, nascido e criado nas belas praias de Recife, mas há um quarto de século eu vivo nas agitadas águas de Cape Cod, em Massachusetts. Quando me mudei para os Estados Unidos, eu carreguei comigo o amor pelo mar e a paixão pela pesca. Em pouco tempo, eu me tornei conhecido na região como pescador brasileiro. A minha vida aqui, longe da minha terra natal, sempre foi tranquila e rotineira, até aquele fatídico dia. Era um dia ensolarado de agosto, e as águas do Atlântico Norte brilhavam com uma tonalidade azul prateada. Eu estava a bordo do meu barco, o Estrela do Mar, e tinha decidido sair para pescar sozinho. A solidão, por vezes, me permite refletir sobre minha vida e as escolhas que fiz, que faço e as que eu ainda vou fazer. Após algumas horas, sem muita sorte, eu notei algo se movendo sobre a superfície da água. No início, eu pensei que poderia ser um cardume de peixes, mas o movimento era muito mais lento e deliberado. Foi então que eu vi, emergindo das profundezas, uma criatura imensa, semelhante a uma serpente marinha. Levantou sua cabeça acima da água e me encarou. O seu corpo era longo, coberto por escamas reluzentes. Os olhos grandes e negros ficaram fixos em mim por um tempo, transmitindo uma inteligência que eu jamais atribuiria a um animal. Era como se aquilo pensasse, pois ele estava realmente me analisando. Num misto de fascinação e medo, eu fiquei paralisado. A criatura circulou meu barco como se estivesse avaliando a situação. Ondas geradas por seu movimento sacudiam o Estrela do Mar e eu podia ouvir um som agudo, como se a criatura estivesse se comunicando, ou pelo menos tentando. Ele deveria medir uns 3 metros de comprimento se eu tivesse que arriscar. Após alguns minutos que pareceram uma eternidade, aquilo mergulhou de volta nas profundezas, desaparecendo tão rápido quanto havia surgido. Eu fiquei ali atônito, tentando assimilar o que tinha acabado de acontecer. Quando eu retornei à cidade, eu relutei em contar minha experiência, temendo que as pessoas rissem de mim ou me considerassem louco. No entanto, quando finalmente compartilhei a minha história com outros pescadores, eu descobri que eu não era o único que tinha vivido aquilo. Alguns mais velhos falavam de uma antiga lenda local sobre uma serpente marinha que habitava as águas de Cape Cod. Nunca mais vi nada, mas hoje eu fico olhando atentamente, tentando descobrir mais alguma coisa. Sempre que eu me aventuro no mar, eu olho para as águas na esperança de conseguir registrar uma foto daquela criatura. Quer enviar um relato? Nos procure na DM do Instagram, @oordinário.selvagem. Acredite, eu vejo você. Vamos nos divertir?
figura do palhaço pode transmitir uma gama de sentimentos distintos a nós, seres humanos. Eles podem nos alegrar, mas também podem se transformar em nosso pior pesadelo. Ao longo do tempo, esse ser caricato ganhou contos e histórias assustadoras, as quais a maldade estavam acompanhando o personagem principal. Por isso, saiba que às vezes, quando um palhaço te chamar para brincar, na verdade pode ser uma sugestão de que nessa brincadeira, quem irá se divertir será somente ele. Conheça agora 3 relatos de inscritos que tiveram uma experiência nada agradável envolvendo a famosa figura do palhaço. Pedimos o seu like e sua inscrição nesse canal. Coloque seus fones de ouvidos e tire as suas próprias conclusões. O Palhaço da Quaresma, relatado por Renata. Parece clichê o que eu vou contar, mas a minha vida foi marcada com alguns acontecimentos ruins que ocorreram no período da Quaresma, e por um bom tempo eu pensei que isso era mera coincidência. Até que conheci o canal de vocês e percebi que outras histórias sinistras ocorreram na Quaresma, me mostrando que nesse período as portas do inferno realmente parecem estar abertas em nosso mundo. A Quaresma são os 40 dias antes da Páscoa, e eu, como uma pessoa criada dentro da tradição católica, sempre respeitei os ritos que a igreja nos ensinava. Na época, eu tinha por volta dos 14 anos de idade e estava fazendo o jejum de carne vermelha, comendo apenas peixe e ovos por 40 dias, até o domingo de Páscoa. Eu morava no interior e ia andando para a escola, estudava pela manhã. Todos os dias, às 6h30 da manhã, eu passava na casa de uma amiga e nós íamos juntas para o colégio pelo caminho dos trilhos de trem. Não era uma área remota, apesar de ser uma cidade pequena, do lado de baixo dos trilhos de trem tinha uma rua com algumas casas. O caminho era bem curtinho, 10 ou 15 minutos até o colégio. Na volta, eu precisava retornar por outro caminho, pelo morro, pois eu era quem passava na padaria e levava pão para casa, e a padaria era no final desse morro. Esse trajeto também era movimentado, com casas e até um posto de saúde que sempre estava cheio. Eu estava de jejum de carne vermelha há uns 20 dias já, indo à missa, participando da novena, tudo direitinho. Em uma manhã, quando passei na casa da minha amiga para irmos para o colégio, ela me atendeu da janela dizendo que não iria. Tinha passado a noite com febre e a mãe ia levá-la ao médico. Eu desejei melhoras e continuei o meu caminho. Já tinha ido para a escola sozinha várias vezes. Aquela seria só mais uma vez. Mas não foi exatamente isso que aconteceu. Quando eu estava caminhando no trilho, eu vi algo na minha visão periférica, bem em frente a uma das casas que ficava um nível abaixo dos trilhos. Algo semelhante a uma pessoa. Por puro reflexo, eu olhei para ver o que era. Era um palhaço. Ele estava parado, vestido de vermelho, com maquiagem branca, vermelha e azul, e estava me encarando. Eu levei um susto e dei até um pulinho para o canto. O palhaço não esboçou nenhuma reação. Eu olhei para frente e andei o mais depressa que podia. Depois de alguns passos, olhei para trás e não tinha mais nada. Mas que maluco! Quem estaria vestido de palhaço às 6h30 da manhã? Foi o que eu pensei. Mais pra frente, eu já estava avistando a escola e a movimentação dos alunos que chegavam lá a todo tempo. Foi quando algo chamou a minha atenção na janela da última casa da rua. O palhaço, ou o cara vestido de palhaço, estava lá. A janela estava aberta, dava para ver a sala e o palhaço na janela, com a mesma expressão sinistra e me encarando. Mas como que aquilo era possível? Eu tinha visto ele alguns metros atrás, ele não passou por mim. Ele simplesmente sumiu e agora tinha aparecido ali. Dessa vez não fiquei somente assustada, mas também com muito medo. Eu fiquei com receio de dar as costas para ele. Eu comecei a me sentir vulnerável. Eu me virei e fui andando de costas olhando para ele, pois na minha cabeça era melhor saber onde ele estava do que aquilo me pegar de surpresa.
E foi quando ele desapareceu. Eu estava olhando para ele fixamente e o palhaço foi se apagando até sumir. Eu mal podia acreditar. Eu comecei a tremer de medo e corri para a escola, corri mesmo. Chegando lá, algumas amigas perceberam meu nervosismo. Para elas, eu contei apenas que um cara tinha me assustado, mas não contei que eu tinha visto um palhaço que pensei ser um homem fantasiado e que desapareceu bem na minha frente. Eu fiquei com vergonha, e se não acreditassem em mim? Eu iria virar motivo de chacota na escola. Minha melhor amiga não estava comigo para comprovar a história, então eu fiquei calada. Aquele dia, eu não prestei muita atenção na aula, e na hora de ir embora, como todos os dias, eu fui pelo morro para passar na padaria e levar o pão para casa. Quando eu estava subindo o morro e olhei para cima, quem estava lá no final em pé e me encarando? O palhaço. As minhas pernas começaram a tremer, o meu coração parecia que ia sair pela boca, e eu, sem pensar duas vezes, entrei dentro do posto de saúde que ficava no início do morro. Eu nem sei o porquê eu entrei lá, eu só entrei, eu estava apavorada. Quando eu estava entrando toda destrambelhada e muito nervosa, eu trombei com a mãe da minha amiga e com a minha amiga doente, que estavam saindo da consulta. Dona Rita, a mãe da minha amiga, me conhecia muito bem e ela percebeu na hora que tinha acontecido alguma coisa e ela me perguntou o que houve. Eu desabei, eu comecei a chorar muito e contei tudo para ela. Ela era uma boa pessoa e não me julgaria. Dona Rita e minha amiga estavam indo embora. Eu fui com elas e a Dona Rita me deixou em casa. Ela conversou com a minha mãe sobre o ocorrido. Mais tarde, naquele dia, fomos ver o padre. O nome dele era Joaquim e ele ficava lá na paróquia de Nossa Senhora do Rosário da nossa cidade. Eu contei para ele e ele me explicou que durante a quaresma, as forças das trevas perseguem as pessoas de bom coração. E como eu, tão jovem, já estava em jejum, talvez tivesse tido um vislumbre do mundo espiritual. Ele rezou comigo, me ungiu com água benta e me abençoou. Nunca mais vi o palhaço de novo e nem nada parecido. Hoje, aos 32 anos, sou freira. Eu realmente acredito que a minha devoção ao Nosso Senhor me livrou de todo o mal que queria me perseguir. Palhaço da Folia, relatado por Mateus. Olá, meu nome é Mateus, eu tenho 37 anos e moro em Vitória, no Espírito Santo. Mas essa história ocorreu quando eu era moleque e morava em uma cidade do estado que faz divisa com Minas Gerais. Todos os anos, no período entre o Natal e o Ano Novo, a Folia de Reis passava em todas as ruas da nossa cidade. Para quem não sabe, a Folia de Reis é uma tradição religiosa que ilustra os 3 reis magos que foram encontrar o menino Jesus. Tem muita música e muitas cores nas fantasias usadas. Os 3 reis magos representados na encenação usam máscaras, assim como os palhaços que configuram os soldados romanos da época. Porém, os mais antigos diziam que os palhaços da folia representavam, na verdade, o próprio diabo. Que não se podia tirar a máscara de nenhuma pessoa que se vestia do palhaço, pois no momento da folia, o palhaço era quem retira todo o mal dentro dele para que as coisas ruins não se espalhem e aquele período fosse a festa. Meu tio Hermes fazia parte do grupo. Ele era um dos palhaços e todo ano a gente ia para a porta da casa com a família toda para ver a folia passar. Eu e meus irmãos sempre perguntávamos para o nosso tio Hermes se o lance de não poder tirar a máscara era verdade. Ele dizia que não sabia, mas respeitava a tradição e ficava com ela até o final da apresentação. Tio Hermes era um cara muito tranquilo. Nunca foi de se meter em confusão e era o mais tímido da família. Nas festas de família ele era o que menos falava e nunca bebia demais. Durante a folia, ele parecia outra pessoa. Nas apresentações, ele levava uma garrafinha com cachaça, pois dizia que dava uma vontade grande nele de beber. De uma forma bizarra, ele bebia tudo, sendo que no final ele nunca parecia estar bêbado ou alterado. Durante as músicas, dava para ouvir a voz dele cantando mais alto que todas as outras, e aquilo era estranho, porque, como eu disse, meu tio era um cara calado, de poucas palavras. Teve um ano que o outro moço, que também se vestia de palhaço, quebrou a perna no dia da folia começar. Ele foi atropelado voltando do trabalho. Era em cima da hora para arrumar um substituto. Meu tio teria que ser o único palhaço da apresentação. Eram vários dias de folia. Eles passariam pela minha rua no 4º dia.
Logo o primeiro dia, quando terminou, ao invés de ir para a casa da minha avó, que era a casa dele também, ele foi na minha casa. Meu pai era farmacêutico, o único da cidade, e meu tio chegou lá todo arranhado, atrás de um remédio para passar nos machucados. Parecia que ele tinha apanhado de um gato raivoso, porque os arranhões eram por todo o corpo. Minha mãe não deixou a gente ficar perto, colocou eu e meus irmãos para dormirem mais cedo, mas eu já era adolescente e não dormi foi nada. Fiquei de ouvido em pé para tentar escutar o que eles estavam falando. Meu tio contou que esse ano estava diferente. Como ele era o único palhaço na folia, ele não tinha com quem dividir a carga de mal que estava no ambiente, e durante a apresentação ele sentia alguém arranhando seu corpo. Ele disse que não se lembrava de tudo, que tinha perdido a consciência algumas vezes e lembrava de flashes daquela noite. Mas que os companheiros de apresentação falaram que tudo tinha caminhado conforme os ensaios. No quarto dia, eles passaram pela nossa rua e nós estávamos lá no portão para ver. A gente gostava muito, dançava junto, era bonito de se ver as danças e as cores. Quando eles apareceram lá no início da rua, já dava para perceber que aquele palhaço não era definitivamente o meu tio. Ele estava dançando de uma forma agressiva, com movimentos brutos, saía da coreografia e da encenação, era horrível, passava uma impressão ruim, sabe? Quando eles se aproximaram mais, começamos a perceber que a voz mais alta na cantoria era a dele, como sempre, mas estava grossa e falhava várias vezes. A apresentação, que sempre foi agradável, agora passava um ar macabro. Meu pai e minha mãe não conseguiam sorrir nem cantar nada, eles apenas olhavam sérios, até que meu pai falou: "O que está acontecendo aqui? Aquele é mesmo meu irmão?" Ninguém teve coragem de responder. Quando eles se aproximaram, meu tio veio dançando bem perto da gente. Meu pai falou: "Sai pra lá, Hermes, você tá assustando seus sobrinhos." Ele continuou e foi direto no meu irmão mais novo, que na época devia ter uns 5 anos. Quando ele abaixou bem perto do meu irmão, o menino se assustou muito. Ele começou a chorar e eu acho que por reflexo, ele puxou a máscara do meu tio. Quando ele puxou a máscara do tio Hermes, foi uma cena que eu jamais esqueço. É um divisor de águas na minha vida. A comprovação para mim que o sobrenatural é muito mais real do que imaginamos. Assim que a máscara pendurou, meu tio não gritou, ele urrou. Era um som animalesco, uma coisa horrorosa, parecia um bicho. A coisa mais assustadora que eu já ouvi na minha vida, e era muito alto, parecia que estava amplificado. O homem que estava debaixo da máscara era meu tio, porém ele estava muito diferente. O rosto estava pálido, com olheiras profundas. A íris dos olhos estavam tortas e quando ele mexia o rosto, os olhos não acompanhavam. A boca estava travada, semi-aberta, sabe? Me perguntava como ele conseguia gritar tão alto sem nem abrir a boca direito. Era para ele estar muito suado, porque era calor nessa época do ano e dançando e caminhando. Qualquer um ia estar transpirando bastante, mas ele estava sequinho, sem uma gota de suor no corpo. A verdade é que ele parecia estar sem vida. Ele soltou aquele berro e caiu duro no chão, desmaiou. E se você acha que levaram ele para o hospital, tá enganado. O rapaz que conduzia a folia pegou a máscara, colocou de volta nele, pediu desculpas e ele voltou a ficar de pé e continuou a apresentação. Os adultos não nos explicaram nada. Todas as vezes que eu ou um dos meus irmãos perguntávamos, eles mudavam de assunto. Só nos orientaram a nunca puxar a máscara do palhaço da folia de Reis novamente. Nos anos seguintes, meu tio continuou sendo palhaço da folia e só parou quando a idade chegou. Depois de adulto, eu perguntei a ele o que tinha sido aquele episódio. Ele me disse que não entendia bem, apenas que tinha uma sobrecarga de mal muito grande nele e que o papel do palhaço da folia era segurar o mal para que os outros festejassem em paz. Eu nunca entendi o porquê ele se submetia a isso e ele nunca soube me explicar. O palhaço do terreiro, relatado por Sérgio. Olá, meu nome é Sérgio e meu relato pode parecer simples, mas acredite, por muito tempo ele me assombrou, tá? Eu sou pernambucano e pai de família.
Ganho a vida como eletricista e não me considero religioso. Tenho minha fé, faço minhas orações em casa e sigo a minha vida de forma honesta. Quando eu era criança, eu tive contato com um palhaço assustador. Bem, foi o seguinte: meu pai era benzedor. Ele trabalhava como garçom em um restaurante chique da cidade durante o dia, e à noite ele atendia quem precisasse ser benzido lá na nossa casa. Esse atendimento acontecia nos fundos, lá no nosso terreiro. O benzimento dele ajudou muita gente, acontecia até cura de doenças graves, mas no final da vida dele as coisas ficaram meio esquisitas. Eu já estava aí com os meus 19 anos, eu sou o irmão do meio de 3 irmãos. Minha irmã Lúcia é a mais velha, depois eu e depois o Jonas, o caçula. Quando meu pai começou a adoecer, ele me chamou para uma conversa dizendo que precisava passar para um dos filhos o ofício de benzedor, que a Lúcia estava recém-casada e esperando o primeiro filho. Ela não queria assumir nenhum compromisso, só mesmo ficar por conta da casa. Então ele pensou em mim, pois o Jonas era muito novo ainda, com 16 anos de idade ele não iria querer saber dessas coisas. Eu falei que aquilo também não me interessava não, eu queria terminar o meu curso técnico e casar com a minha namorada. Não queria dedicar a minha vida aos outros não, porque tinha visto muita gente que meu pai ajudou falando mal dele depois pelas costas e é um negócio muito chato. Aí meu pai disse que o guia dele, ou seja, o ser espiritual que o ajudava a benzer as pessoas, não iria gostar de saber que aquele legado iria parar ali. Mas a conversa ficou por isso mesmo. 2 anos depois, com a complicação da doença, o meu pai veio a falecer de um problema respiratório. Nesse tempo, eu casei e estava morando nos fundos da casa dos meus pais. Eu construí uma casinha pequena, simples, para começar a vida. E foi meu pai falecer que o pesadelo começou. Eu comecei a sonhar com um palhaço sinistro que ficava sentado no meio do terreiro gritando meu nome e balançando as folhas que meu pai usava para benzer as pessoas. Os pesadelos aumentaram a frequência, até que uma madrugada aquele sonho me atormentou tanto que eu tive insônia. Eu não conseguia voltar a dormir mesmo depois de ter me acalmado. Fui na cozinha beber uma água gelada e comer alguma coisa para ver se conseguia dormir depois. Enchi o copo de água e quando eu sentei na mesa para beber, eu juro que eu ouvi alguém bater na porta da casa. Eu não associei aquilo ao sonho, eu pensei que pudesse ser meu irmão mais novo. A nossa mãe já estava idosa e poderia ter acontecido alguma coisa. Sem pensar, eu abri a porta e eu tive uma visão por 1 milésimo de segundo. Quando abri a porta, não tinha ninguém, mas eu juro que eu vi o palhaço assustador do meu sonho bem no meio do terreiro acenando para mim. Foi muito rápido, mas pavoroso, cara. Eu fechei a porta, chamei minha mulher e nós oramos o Pai Nosso juntos e ela voltou a dormir. Eu não. Eu vi o dia amanhecer. Comentei com um amigo de trabalho, ele disse que eu deveria buscar ajuda espiritual, mas eu nunca procurei ninguém. Nos dias seguintes, os pesadelos se repetiram, mas dessa vez eu ficava na cama, com medo de levantar e ver aquele palhaço dentro da minha casa. Me sentia como uma criança assustada, era assim que eu me sentia. 1 mês inteiro se passou e eu fiquei desse jeito. Quando eu chegava do trabalho, entrava pelo portão principal, eu dava a volta na casa da minha mãe e atravessava o terreiro para entrar na minha casa. Em uma quinta-feira do mês de agosto, eu me lembro de chegar com pressa. Eu tinha dormido bem aquela noite e aproveitei para marcar um futebol com o pessoal do trabalho. Eu estacionei a moto, dei a volta na casa da minha mãe e quando eu cheguei no terreiro para ir para minha casa trocar de roupa, o bicho estava lá, sentado, balançando as folhas que meu pai usava para benzer. Não foi uma visão rápida agora não, ele estava lá mesmo, materializado. Eu piscava o olho e o palhaço continuava lá. Eu senti o meu corpo inteiro tremer, era tão real como uma pessoa mesmo. Eu perguntei com a voz trêmula: "O que você quer?" Ele não disse nada, só me olhava. Nesse momento meu irmão veio atrás de mim e colocou a mão no meu ombro. Eu dei um grito e levei aquele susto. Quando eu olhei de novo, não tinha mais nada. O palhaço tinha sumido. Aí meu irmão falou: "Tá doido, é? Tá conversando sozinho aí, cara?" Naquele dia, não teve futebol não. Eu fui pra casa, eu fiz as malas e fui com a minha esposa pra casa da minha sogra. Moramos lá por alguns meses até eu conseguir financiar minha casa. Os pesadelos pararam naquela noite.
Visitava minha mãe e meu irmão sempre que podia, mas eu não ia na parte de trás da casa, ficava só na cozinha e na sala que davam para a rua. Quando minha mãe faleceu, eu convenci meus irmãos a vendermos tudo e dividir o dinheiro. Eu contei para todos eles o que tinha acontecido. Ninguém nunca viu ou ouviu nada diferente ali. Mas aquilo foi real, cara. E eu só consegui ficar em paz quando eu me mudei de lá. Alguns segredos devem permanecer escondidos. O amigo oculto. As estradas são perigosas, não apenas pelos motivos atrelados à velocidade ou imprudência, mas também por seres sobrenaturais que se manifestam em diferentes regiões. Ao dirigir rumo ao desconhecido, nunca se sabe o que podemos encontrar na próxima curva. Por isso, hoje ouviremos relatos de alguns caminhoneiros que reunimos ao longo dessas semanas. Pedimos o seu like e a sua inscrição no canal. Nomes e locais foram mudados por questões legais. Coloque os seus fones de ouvidos e tire as suas próprias conclusões. A Passageira, relatado por Hamilton José. Em uma noite de sexta-feira, eu estava dirigindo meu caminhão pela BR-116, a caminho de Fortaleza. O sol já havia se posto e a estrada estava escura, iluminada apenas pelos faróis do meu caminhão. Eu ainda me lembro do vento da noite entrando pela janela aberta e do cheiro de terra úmida após uma recente chuva que eu tinha pegado uns quilômetros para trás. Eu estava animado, tinha adquirido um caminhão com mais eixos e aquela era uma das minhas primeiras viagens com ele. Meu nome é Hamilton José. Sei que parece que sou mais velho devido ao meu nome, mas eu sou um caminhoneiro jovem e na época eu estava começando a me acostumar com a vida na estrada. Tinha terminado um relacionamento recentemente e, sendo sincero, eu estava meio solitário. Por volta das 9 da noite, eu vi algo que me chamou a atenção. Uma mulher à beira da estrada acenando por carona. Eu hesitei por um momento, mas algo me fez parar. Ela era bonita, com cabelos longos e escuros e usava um vestido branco e bem curto que contrastava com a escuridão da noite, além de exibir suas belas curvas. "Oi, pode me dar uma carona até a próxima cidade?" Ela perguntou com uma voz suave. Estava meio trêmula, parecia que ela estava assustada. Eu tentei manter um tom casual. "Claro, sobe aí. Você vai para onde?" "A Quirás." Ela respondeu rapidamente, subindo no banco do passageiro. Enquanto eu dirigia, eu tentei puxar conversa algumas vezes, curioso sobre como a mulher estaria fazendo sozinha na estrada naquela hora, sem nenhuma bolsa, sem mala. Mas ela sempre dava respostas curtas e percebi que ela também estava desconfortável. No fundo, a minha mente imaginava outras intenções. Quem sabe até a noite poderia render algo mais, né? Porém, quando eu olhei para o lado, tentando mais uma vez puxar conversa, eu notei algo perturbador nos olhos daquela mulher. Eles pareciam vazios, como se estivessem olhando para o nada, e eu percebi que ela era mais pálida do que o normal. O seu rosto tinha olheiras profundas. "Você tá bem?" eu perguntei, notando um certo arrepio percorrer meu corpo. Ela demorou um pouco para responder, e quando fez, a sua voz estava mais distante. Estou apenas cansada." A atmosfera no caminhão ficou mais pesada na hora e eu comecei a questionar se eu tinha tomado a decisão certa de dar carona para aquela mulher. Conforme os quilômetros passavam, a estrada parecia cada vez mais longa e vazia, e por alguns minutos eu pensei no silêncio ensurdecedor que estava rodeando a gente. A gente só ouvia o barulho do ronco do motor. Ainda que a mulher fosse misteriosa, eu não pude deixar de me sentir um pouco inocente, ou até mesmo ingênuo. E se ela fosse isca para uma emboscada? E se eu estivesse caminhando para uma armadilha? Aquele pensamento começou a me consumir e eu comecei a suar. "Você conhece a Quirás?" perguntei, tentando dissipar minha própria ansiedade. Ela balançou a cabeça lentamente e suas palavras saíram quase que num sussurro. "Sim, é minha casa." Houve um breve silêncio, então eu acrescentei. "Ô dona, deve ter muita gente preocupada com você agora. Não é comum ver alguém pedindo carona por aqui." Ela só me olhou.
Por um segundo, juro que eu vi uma tristeza profunda nos olhos daquela mulher. Aquilo me tocou, mas também me assustou. Quando finalmente a gente chegou ao ponto da estrada em que ela pararia para seguir até Aquirás, fui reduzindo a velocidade do caminhão para avisá-la. Mas ao olhar para o lado, eu percebi que o banco do passageiro estava vazio. Ela havia sumido sem deixar rastros. Eu parei o caminhão imediatamente, confuso e alarmado com o que tinha acontecido. Eu olhei no retrovisor pensando que ela poderia ter pulado, sei lá, abri a porta e gritei: "Moça! Moça!" Não houve resposta. Não houve resposta nenhuma. Eu parei num posto de gasolina ali perto e contei tudo pro frentista que tinha acontecido. Ele me olhou com olhos arregalados e disse: "Você não é o primeiro, sabe? Muitos caminhoneiros já deram carona pra essa mulher. Dizem que é uma alma penada. Ela não faz mal a ninguém, só quer chegar em casa." A história que ele contou em seguida me arrepiou. Aquela mulher teria sido uma jovem da cidade de Aquirás que morreu tragicamente atropelada por um caminhão anos atrás, na mesma estrada onde eu a encontrei. Ela estava de bicicleta e acabou se tornando vítima da imprudência humana na ocasião. Eu passei o resto da noite tentando processar tudo aquilo. A experiência me marcou profundamente. De início, dei carona àquela mulher, atraído por sua beleza e pela possibilidade de uma companhia. Mas terminei a noite com profundo respeito pelo desconhecido e por aquelas almas que de alguma forma ainda estão presas aqui. Com o passar do tempo, sempre que eu passava pela região eu evitava viajar à noite. Não por medo, mas por respeito à memória daquela jovem mulher que só queria voltar para casa. Aprendi que o melhor a se fazer é não dar carona na estrada, pois nunca se sabe o que pode ou não acontecer. A voz no rádio, relatado por Osvaldo. Olá, eu sou o Osvaldo, sou caminhoneiro há 16 anos mais ou menos. Meu trampo sempre me levou a muitos cantos da América Latina. E uma das rotas que mais fazia era a rodovia Pan-Americana, principalmente ali o trecho entre Cusco no Peru e Quito no Equador. Eu já tinha feito essa rota tantas vezes que já estava até acostumado com as curvas fechadas, as subidas íngremes. Era fim de tarde e o céu estava se enchendo de tons laranja e roxo, típico de um pôr do sol andino. A paisagem é linda, meu irmão. Todo mundo deveria poder ver aquele céu pelo menos uma vez na vida. Normalmente nesse horário eu ligava meu rádio PX para trocar uma ideia com outros caminhoneiros na estrada, contar as novidades, refletir sobre a vida. Sabe como é, né? A solidão da estrada faz com que os caminhoneiros se tornem uma família desgarrada. Acho que é isso. Mas nesse dia algo estava diferente. Por mais que eu tentasse, eu não conseguia conectar com ninguém. Era como se não tivesse frequências para o meu rádio conectar. Parecia que todo mundo tinha subido. Estava quase desistindo de tentar quando, do nada, uma voz fraca e estática começou a chamar pelo rádio. Alguém me ouve? Preciso de ajuda. No começo eu achei que podia ser algum tipo de interferência, mas então a voz continuou. Estou perto do quilômetro 250. Acho que meu caminhão quebrou. Eu estou sozinho e aqui não tem equipamentos. Meu primeiro instinto foi de desconfiança. Não era comum alguém pedir ajuda dessa forma, ainda mais num lugar tão remoto e sem ferramentas para algum acidente desse. O caminhoneiro está sempre minimamente preparado. Mas algo na voz daquele camarada tinha uma certa urgência. Me fez pensar duas vezes. Eu estava perto, talvez uns 40 quilômetros de distância. Pensei em todos os momentos que eu precisei de uma mãozinha na estrada e decidi. Eu vou ajudar, porque eu sempre recebi ajuda. Eu liguei o pisca-alerta, fiz a volta e rumei na direção indicada. Enquanto eu dirigia, muitas coisas começaram a passar pela minha cabeça. Quem era essa pessoa? Por que ela estava sozinha? E se fosse uma emboscada? Mas eu já tinha tomado minha decisão e eu continuei indo. E assim eu segui naquela estrada enquanto o sol desaparecia no horizonte e a escuridão da noite começava a tomar conta, né? Eu estava ansioso e preocupado com o que poderia encontrar lá na minha frente. Conforme eu me aproximava do quilômetro 250, eu notei algo estranho. No quilômetro 246, mais ou menos, um monte de cones estava interditando a pista.
Não havia sinal de obras, nem de acidente recente, pelo menos nada visível. E por um momento eu pensei em dar meia volta e esquecer a ideia de ajudar o camarada. Mas a voz daquele sujeito não saía da minha cabeça e eu não sei porquê. Eu preciso ver com meus próprios olhos o que está rolando. Foi o que eu pensei. Com cuidado e muito atento, eu retirei os cones e segui devagar com meu caminhão, ligando os faróis altos e atento a qualquer coisa. Eu comecei então a sentir um cheiro de queimado no ar, que cada vez ficava mais forte à medida que eu chegava perto do local indicado. Finalmente eu cheguei no quilômetro 250 e eu não pude acreditar no que eu vi. Tinha marcas no asfalto, rastro de pneu, sabe quando tem uma freada brusca, e um resíduo preto assim ó, na pista inteira, como se tivesse ocorrido um incêndio de alastro assim ó. Mas o que mais me chamou a atenção foi a falta de veículo ou pessoa no local. Antes que eu pudesse processar o que eu estava vendo, o rádio estalou de novo. Cuidado que eu vi. Disse uma voz agora mais fraca e distante. Eu gelei na hora. Eu olhei em volta esperando ver alguém, mas não tinha uma viva alma ali. Meu coração disparou e eu saí do caminhão sem pensar duas vezes, correndo de volta para o trecho interditado. A pé mesmo. A adrenalina era tanta que eu mal senti o chão debaixo dos meus pés. Quando finalmente eu parei para tomar um fôlego, eu estava de volta já lá perto do quilômetro 248. Sentei na beira da estrada tentando entender o que tinha acontecido. Depois de um tempo, eu vi umas luzes se aproximando. Era outro caminhão. E um motorista, um senhor, um cara de quem já viu muita coisa na vida. Parou, me viu sentar na beira da estrada, parou o caminhão dele, desceu e perguntou o que tinha acontecido. Eu contei tudo para ele. Eu ainda estava ofegante. Ele me olhou com expressão de pena, sabe? Ele disse assim: cara, aqui no quilômetro 250 aconteceu um acidente grave há uns 4 dias atrás. O caminhoneiro, um jovem, morreu na hora. Parece que o freio falhou na descida e ele pegou até fogo. Aquelas palavras caíram como uma bomba na minha cabeça. Eu não conseguia falar nada, só pensar em como eu pude ouvir aquela voz no rádio. Ela chamou por ajuda, eu ouvi. Depois daquela noite, evitei a rodovia Pan-Americana por um bom tempo. E mesmo agora, depois de anos disso ter acontecido, toda vez que eu pego a estrada, eu não consigo não pensar naquela voz. Eu desligo o rádio quando passo por lá, todas as vezes. Naquela noite, eu aprendi como que a estrada tem seus próprios mistérios e histórias para contar. A Mulher de Preto, relatado por Antônia. Olá, sou Antônia. Meu marido é caminhoneiro há muitos anos e de vez em quando eu vou com ele a algumas viagens. Todas as vezes que nossa família se reunia, o Raul, meu esposo, sempre contava algumas histórias sinistras que ele passou na estrada, mas eu sempre achei que era invenção para impressionar as crianças da família. Somos os únicos que não temos filhos, mas Raul sempre gostou de ser o centro das atenções da molecada. Então, na minha cabeça era tudo mentira, até que eu presenciei uma assombração na estrada, que nos seguiu por quilômetros. Foi assim, era 2010, eu e Raul estávamos fazendo 19 anos de casados e bem no dia ele teria uma entrega de carga muito importante. Somos de Santa Catarina e iríamos até uma grande cidade no Paraná entregar aquela carga. Seriam poucos dias de viagem, depois nós iríamos passar um final de semana na praia. No segundo dia de viagem, era noite, por volta das 10 horas. Raul estava a caminho de um posto de gasolina onde pararíamos para passar a noite. Quando eu vi na beira da estrada, uns 10 metros à nossa frente, uma mulher vestida de preto com um véu no rosto. Ela estava de pé com os braços cruzados e parada. Na hora, eu disse: "Olha que estranho, Raul!" Ele respondeu: não olha, reza o Pai Nosso." O Raul nunca foi religioso, mas se tem uma oração que ele sempre fez em momentos difíceis, era o Pai Nosso. Mais uma vez eu achei até que fosse brincadeira, até que o Raul começou a acelerar o caminhão e começou a rezar o Pai Nosso em voz alta. Nós passamos por ela e quando eu olhei no retrovisor, a moça não estava mais lá. Alguns metros à frente, na próxima curva, ela estava parada lá de novo,
como que isso era possível? Quando eu murmurei: Mas Raul, a moça! O Raul me interrompeu com a voz ríspida e disse: Reza o Pai Nosso, Antônia! Eu comecei a rezar junto com ele e ainda vimos aquela cena por 6 vezes no total de 10 quilômetros apenas. Parecia um looping de uma visão, horrível e assustadora. Depois, a moça parou de aparecer e o Raul me deu uma lição de moral, dizendo que era alguma alma penada e que eu deveria acreditar nele e rezar quando ele mandasse. Depois desse dia, eu aprendi que as histórias do meu marido e muitas outras são realmente verdade. Ainda hoje, todos esses anos depois, quando viajo com Raul, paramos antes de anoitecer porque eu tenho medo que a experiência se repita de alguma forma. A marca de sangue, relatado por Bezerra. Quem é mais antigo nessa profissão de caminhoneiro sabe muito bem que antigamente, quando a violência era menor, a gente parava em qualquer lugar para dormir. Não tinha essa de parar apenas em posto ou dirigir somente 8 horas por dia. Você dirigia o quanto aguentava e parava onde precisasse, beira de estrada, posto abandonado, qualquer lugar. Bem, hoje eu sou aposentado. Eu passo o dia aqui no YouTube e brincando com os meus netos. Mas na época, era a década de 80. Eu estava em viagem para o norte do Brasil. Eu transportava carga inflamável. E sempre que parava para dormir, onde não tivesse um posto de gasolina ou uma parada adequada, eu embicava o caminhão para o meio do mato um pouco para não correr o risco de algum carro desgovernado causar algum acidente numa carga tão perigosa enquanto eu estivesse dormindo. À noite, estava quente naquele dia e os meus olhos já estavam quase fechando. Se eu não parasse naquele momento, com certeza eu iria dormir no volante. Já vi muito colega de caminhão dormir no volante porque não percebeu que o corpo estava cansado. Eu embiquei o caminhão para o meio do mato, desliguei tudo, mas deixei as janelas abertas. Precisava de um cochilo rápido, coisa de meia hora, e eu estava pronto para continuar tocando, até a cidade, onde eu pararia e iria dormir direito. Na época, não tinha celular, era um despertador a corda mesmo. Eu coloquei ele para despertar meia hora depois, mas acordei 20 minutos depois, com alguém chamando meu nome. Eu ouvi nitidamente: Bezerra, acorda agora! Um aviso claro e alto. Eu acordei, olhei para o relógio e pensei: tá bom, 20 minutos de cochilo ao invés de 30 hoje. Acho que eu consigo chegar na cidade agora. Pensei que o que eu ouvi era apenas a minha consciência me despertando, sei lá. Quando eu liguei o caminhão, as luzes se acenderam e no vidro do lado de dentro do caminhão, bem na minha frente, estava escrito: Vai embora agora! Mas não é só isso, a escrita era vermelha, igual sangue. Era impossível alguém ter entrado ali, escrito aquilo e eu não ter notado nada. Eu peguei a lanterna e a minha arma, apontei para o mato e gritei: é melhor nem aparecer, hein? Mas no fundo, eu tava com medo. A noite quente tinha ficado fria do nada e aquilo me pareceu muito estranho. Eu saí de lá rápido, dirigindo para a cidade. O escrito foi sumindo e quando eu entrei na cidade não tinha mais nada no meu vidro e a noite tinha voltado a ficar quente. Olha, cara, eu vi muita coisa na estrada, mas isso eu não sei explicar até hoje o que pode ter sido. Quer enviar o seu relato? Nos procure na DM do Instagram, @oordinário.selvagem. O mistério gera curiosidade, e a curiosidade é a base do desejo humano. Neil Armstrong. Escondido em florestas escuras ou em porões empoeirados, existem bestas prestes a se revelar. Infelizmente, em nosso mundo, nem tudo é o que parece ser. Experiências assustadoras e macabras acontecem com pessoas comuns todos os dias, e são algumas delas que veremos hoje. Por isso, se prepare para ouvir relatos surpreendentes, acontecimentos que desafiam nossa lógica e beiram a insanidade do terror.
pedimos o seu like e sua inscrição nesse canal. Nomes e locais serão mudados por questões legais. Coloque os seus fones de ouvidos e tire suas próprias conclusões. A Capela, relatado por Gabriela. Meu nome é Gabriela, mas aqui em Calgary, muito simplesmente me chamam de Gabi. Sou de São Paulo, Brasil, e me mudei para o Canadá há 12 anos em busca de novas oportunidades e um estilo de vida mais próximo da natureza. Calgary me escolheu com seu clima frio e montanhas imponentes, uma mudança drástica do cenário que eu estava acostumada. Uma das minhas paixões, após me estabelecer aqui, foi fazer caminhadas pelas montanhas rochosas, que sempre me proporcionaram uma sensação de paz e conexão com a natureza. Aqui, a sensação de segurança é real e o fato de fazer trilha sozinha é muito normal. No trajeto, eu sempre encontro com outras pessoas que estão praticando o mesmo esporte e muitos deles estão sozinhos também. Durante uma dessas caminhadas solitárias, numa manhã fresca de outono, eu me deparei com uma velha e desgastada trilha. Movida pela curiosidade e pelo espírito aventureiro que me define, eu decidi explorá-la. Estranhei, pois não havia nenhuma placa, o que não é comum aqui. Geralmente as trilhas são repletas de sinalização. Eu decidi ir até a próxima curva para ver a paisagem e retornar para a trilha principal. Pensei que seria seguro dessa forma. Seguindo o sinuoso caminho, quando fiz a curva, descobri uma antiga capela escondida entre as árvores. Seus tijolos desgastados pelo tempo e suas janelas quebradas contavam histórias de um passado esquecido. No início, eu pensei em tirar algumas fotos e retornar ao caminho anterior, mas algo me chamou a atenção. O silêncio daquele lugar era perturbador, interrompido apenas pelo sussurro do vento e o distante canto dos pássaros. Eu precisava ver como a capela era por dentro. A sensação é que ela chamava por mim. Ao me aproximar, percebi inscrições estranhas na porta da entrada. Não pareciam ser em inglês nem em francês, e certamente não eram em português. Com uma sensação de inquietação crescendo em mim, eu decidi entrar. A capela, óbvio, estava vazia, mas nas paredes haviam símbolos e pinturas que pareciam muito antigos. Símbolos celtas estavam pelo chão e em uma das paredes tinha uma inscrição com letras que eu julguei serem japonesas. Achei aquilo tão esquisito, culturas tão diferentes e distantes, reunidas numa mesma capela que aparentemente era católica. Eu comecei a fotografar tudo para pesquisar depois. Havia também uma folha colada no chão. Ela estava rasgada e gasta, apenas com algumas partes escritas em inglês preservadas. O que eu consegui ler era uma espécie de ritual. Ela dizia algo como: "Te invocamos, grande mãe, dona das forças selvagens. Venha a esse lugar e nos presenteie com sua força." O restante eram apenas partes desconexas que eu não conseguia entender. Citava nomes de animais e algumas árvores da região. Perdida na leitura, um sussurro sutil me fez olhar para trás. À distância, eu pude ver uma figura espectral que me observava. Eu senti um calafrio e percebi que eu não estava sozinha. A adrenalina tomou conta do meu corpo de tal forma que em um só movimento e com o coração acelerado eu corri em direção à saída daquela capela. Ao alcançar a trilha, eu respirei aliviada. Quando eu olhei para trás, tudo parecia tranquilo. Eu decidi continuar correndo até a trilha principal novamente. Quando cheguei em casa, eu fui olhar as fotos para pesquisar na internet e, para o meu espanto, todas as fotos estavam totalmente escuras, como se eu tivesse fotografado uma parede preta. Eu contei para uma amiga e ela e o marido me pediram para levá-los até lá. Me prometeram que não iriam entrar na capela, apenas olhar de longe. Então eu os levei, mas depois da curva na trilha, sem sinalização, não havia nada. Eu saí como doido da história e até hoje, sempre que eu conto isso, as pessoas olham para mim com ceticismo. No entanto, a cada vez que eu fecho os olhos, eu posso ver aquela figura espectral, ouvindo seus sussurros e me fazendo lembrar que a capela escondida nas montanhas de Calgary foi sim real. O choro no riacho, relatado por Rafael. Meu nome é Rafael e eu cresci na encantadora cidade de Poços de Caldas, situada no sul de Minas Gerais. Era uma vida simples, de ritmo mais lento,
com tardes tranquilas que pareciam se estender por toda a eternidade. A minha adolescência foi marcada por visitas frequentes à fazenda do meu padrinho, o seu Antônio, um lugar que misturava o aroma do café fresco com as risadas de primos e amigos. Nos feriados e durante uma parte das férias, eu ficava na fazenda aprendendo como o serviço do campo era importante. Havia um riacho na propriedade, onde muitas vezes nos reuníamos para nadar, pescar e simplesmente curtir o frescor da água em dias quentes. Teve um ano que fiquei 6 meses sem ir à fazenda, pois eu estava indo muito mal na escola e, como castigo, eu precisava dedicar o meu tempo a melhorar minhas notas e não desfrutar do que a fazenda me oferecia. Quando finalmente meus pais me liberaram para ir, era final de dezembro, pertinho do Natal, e algo estava estranho. Começou a acontecer alguma coisa naquele riacho. Na época, eu tinha uns 15 anos. Nas noites mais silenciosas, nós começamos a ouvir gemidos e choros vindos da direção do riacho. No início, eu até pensei que fosse algum animal ou o vento brincando entre as árvores, mas os sons eram perturbadoramente humanos. Depois do jantar, a gente ficava reunido na varanda conversando e jogando baralho, e toda a noite escutávamos os barulhos. O meu padrinho tinha ido até lá por 2 vezes, mas ele não encontrou nada, nem ninguém. Na primeira semana de janeiro, 2 dias antes de retornar para casa e viajar com os meus pais para a praia, eu acordei de madrugada suando muito. Eu fui até a cozinha beber água e eu pude ouvir o som que vinha do riacho. Além do barulho da água, parecia ter alguém chorando. Curioso, eu decidi investigar. Eu peguei uma lanterna e acordei o meu primo Lucas, que também estava na fazenda por esses dias, para que ele pudesse ir comigo. Ele adorava uma dessas aventuras. Então, depois que o susto de acordar no meio da madrugada passou, a gente foi até o riacho. Os sons ficavam mais claros, mais próximos e mais altos. Parecia que alguém estava sofrendo. Ao chegarmos à margem, os ruídos pararam de repente, como se algo ou alguém ficasse intimidado com a nossa presença. Sentamos à beira do riacho, esperando e tentando ouvir mais alguma coisa. E nada. Apenas os grilos. Nos levantamos para ir embora e eu tomei coragem e falei: "Quem tá aí? Quem tá chorando? Eu vim te ajudar." Foi aí que uma menina, devia ter uns 7 ou 8 anos, saiu de trás da pedra e disse: "Sou eu, Ingrid." A menina era linda, mas era nítido que ela estava muito assustada e ela não quis chegar perto de nós. Ela pediu para avisar o pai dela que ela estava lá no riacho. Quando eu perguntei quem era o pai dela, ela falou o nome do vizinho de fazenda do meu padrinho, o Sr. Marques. Eu não o conhecia, mas já tinha ouvido falar muito dele. Eu e o Lucas tentamos convencê-la a ir para a fazenda com a gente, mas ela disse que não podia sair dali. Nós voltamos então correndo, afinal uma criança não poderia ficar sozinho de noite por ali. Acordamos meu padrinho e eu contei tudo para ele e para a madrinha. A madrinha começou a chorar e chorar muito mesmo, e o meu padrinho se levantou. Era de madrugada, devia ser por volta das 2 ou 3 da manhã. Mas meu padrinho saiu do jeito que ele estava, dizendo que iria até a fazenda do Sr. Marques para contar o que tinha acontecido. Quando ele saiu, a madrinha disse que há 2 meses a filha mais nova do Sr. Marques estava desaparecida. E isso era uma esperança da garota ainda estar viva. Nós vimos o dia clarear, pois a polícia cercou toda a área da fazenda, principalmente a parte do riacho. Interrogaram a mim e ao Lucas juntos e depois separados. E por volta do 12:00 o meu padrinho entrou na cozinha. Nós estávamos todos sentados na mesa. O corpo da Ingrid, filha do Sr. Marques, tinha sido encontrado no fundo do riacho, e já em decomposição avançada. Na verdade, só foi possível identificar pelo vestido que a menina estava usando. Ninguém sabe o que realmente aconteceu. O que eu sei é que eu e o Lucas vimos aquela noite aquela menina, mas era o espírito dela pedindo socorro. E nós conseguimos ajudar. Nem todo fantasma é ruim. Alguns só estão perdidos ou sofrendo. A canção esquecida, relatada por Dona Aurora. Ah, meu querido, deixa eu te contar uma história que eu vivi quando eu tinha pouco mais de 15 anos. Meu nome é Aurora e hoje, com meus 78 anos, eu posso te assegurar que mesmo após tanto tempo, o passado ainda tem o poder de nos assombrar. Eu cresci na cidade de Santana do Livramento, bem na fronteira do Brasil com o Uruguai, uma região bela, mas carregada de mistérios. A minha família tinha uma pequena chácara próxima às margens do rio Ibicuí. Era uma vida simples e, de certa forma, protegida.
Porém, em outubro, durante as noites de lua minguante, uma antiga lenda ganhava vida. As noites eram tomadas por uma velha canção, uma melodia melancólica que parecia vir da floresta. Eram poucos os que a ouviam, mas os que a ouviam eram irresistivelmente atraídos para o coração da mata e nunca mais eram vistos. Meu tio e irmão da minha mãe desapareceu dessa forma. O meu avô também, e antes dele, o senhor que ajudava nos serviços do campo. Outras pessoas que moravam na região também conheciam alguém que tinha desaparecido de forma misteriosa por ali, atraídos por uma melodia maligna e envolvente. Os sitiantes ficavam em alerta no mês de outubro, quando sabiam que a lua minguante estaria no céu. Pais protegiam seus filhos, as janelas eram fechadas e uma aura de medo tomava conta de todo mundo. O meu pai contava que essa canção era chamada de a Canção da Dama da Noite, uma entidade que vagava pela mata buscando almas para lhe fazer companhia. Em uma daquelas noites, eu estava em casa com a minha irmã mais nova, Clara, quando ouvi a canção. Os meus pais já estavam dormindo e nós duas tínhamos ficado acordadas conversando no quarto. Só eu ouvia a música. A minha irmã dizia que não estava ouvindo nada e no início pensou até que eu estava brincando com ela. Era tão triste e ao mesmo tempo tão encantadora. Sem perceber, eu comecei a caminhar em direção à porta, atraída pela melodia. Eu sentia o ar do outubro sulista e a escuridão da floresta parecia me chamar. Estava quase na linha das árvores quando senti um puxão forte no meu braço. Era minha mãe. Os seus olhos estavam tomados pelo terror e ela gritava meu nome, tentando me despertar do transe. Ao me puxar de volta para casa, a canção foi se tornando mais baixa, mais distante, até que desapareceu por completo da minha cabeça. A minha irmã Clara acordou meus pais, que foram até o meu encontro me salvar da minha perdição. Anos depois, ao me casar e ter meus próprios filhos, eu sempre os alertei sobre a canção e o perigo da curiosidade. Mas graças a Deus, há muitos anos que não ouvimos nenhum caso parecido por aqui. Parece que eu fui a última tentativa dessa entidade que acabou falhando. Sempre mantive a esperança de que a Dama da Noite encontrasse sua paz de alguma forma. A verdade é que mesmo agora, em certas noites de outubro, eu fecho bem as janelas e eu me certifico de que todos estão seguros em casa. Porque algumas histórias, meu querido, são reais demais para serem esquecidas. Eu vi a loira do banheiro, relatado por Flávio. E aí, galera? Meu nome é Flávio, eu tenho 17 anos e olha, eu vou te contar uma parada que rolou comigo há alguns meses que até agora me deixa arrepiado. Vou te falar, achei que essas coisas de lenda, de assombração, era só história de gente velha para assustar a gente que é mais novo. Mas aconteceu comigo e foi aqui, no sertão brasileiro, bem longe de qualquer grande cidade. A vida no sertão, como vocês devem imaginar, tem seus desafios, né? Muito sol, pouca chuva e muita história para contar. Eu sempre fui um cara valente, que não tinha medo de nada e até debochava dessas histórias de espírito, sabe? Mas depois dessa experiência, eu mudei completamente. Eu estudo em uma escola pública que já foi de tudo um pouco. Casa de fazendeiro, posto de saúde e por algum tempo até dizem que foi uma espécie de prisão durante umas revoltas antigas que teve por lá de cá. O lugar é precário, mas é o que a gente tem, né? E para tentar uma vida melhor eu preciso estudar. Apesar de ser um cara debochado, eu sempre dei valor ao estudo. No último dia de aula, antes das férias de julho desse ano de 2023, a galera resolveu fazer aquela bagunça, sabe? Aí alguém teve a brilhante ideia de fazer a invocação da loura do banheiro. E aí, Flávio, tu tem coragem? Foi o que me perguntaram e pô, eu não ia dar uma de medroso na frente da galera, né? Logo eu, que era o cara que debochava de todo mundo, de todo caso que a gente cresceu ouvindo, topei na hora. Era uma espécie de desafio. O banheiro dos fundos era o escolhido, porque, bem, dizem que lá aconteceu umas coisas estranhas anos atrás. Eu fui lá sozinho. As instruções eram simples. Dar 3 descargas, bater 3 vezes no espelho e chamar pela loura do banheiro. Eu lembro de sentir uma brisa fria, que era estranho, já que era um dia típico do sertão, bem quente. Eu respirei fundo, fiz o ritual e fiquei esperando, quase rindo, achando que nada ia acontecer. Aí, meu chapa, as luzes começaram a piscar e o espelho, que antes estava embaçado, mostrou não o meu reflexo, mas o de uma mulher. Ela tinha os cabelos longos e molhados e os seus olhos... Ah, cara,
Os olhos eram de um vazio que até hoje eu não consigo esquecer. A visão sumiu rapidinho, mas aqueles segundos pareceram horas. Eu saí do banheiro correndo e, óbvio, ninguém acreditou em mim. Falaram que eu tava era de gozação ou então que eu tava ficando doido. Mas eu sei o que eu vi. A minha reputação de inteligente e debochado foi rebaixada pra inteligente e mentiroso. Mas não foi mentira, cara, foi real mesmo. Desde esse dia, eu nunca mais passei perto daquele banheiro. E até hoje, só vou nos outros banheiros quando eu tô muito apertado. E eu nunca olho pro espelho. Graças a Deus, esse é meu último ano e eu vou me formar em breve. Ah, e um detalhe. Eu fiquei com tanto medo que eu procurei o padre Joaquim da paróquia de Nossa Senhora aqui da cidade. Eu contei tudo, pois eu estava tendo dificuldade para dormir de tanto medo. Ele me ajudou rezando por mim e pediu para que eu participasse da novena que iria começar. Claro que eu cumpri tudo à risca e vou à missa toda semana depois disso. Eu levei a lição. Com espíritos a gente não brinca. O baralho amaldiçoado. Relatado por José. Oi, meu nome é José. Eu cresci numa cidadezinha no interior de São Paulo e eu tenho uma história da minha infância que até hoje me intriga. Quando eu tinha uns 10 anos de idade, eu voltava da escola a pé todos os dias. A rua era de terra batida e ela era ladeada de árvores. E em uma daquelas tardes eu achei no chão uma carta de baralho. Era o Rei de Espadas, brilhante, parecendo novinha em folha, como se tivesse sido descartada por alguém naquele instante. Na época, eu e meus amigos adorávamos jogar cartas. Eu pensei que seria legal guardar aquela carta tão bonita e coloquei ela no meu bolso. Chegando em casa, eu coloquei sobre a cômoda do meu quarto. Naquela mesma noite eu comecei a ter uns pesadelos estranhos. Eu estava de volta na estrada de terra, só que era noite. E a única coisa iluminando o caminho era a carta, flutuando e emitindo uma luz prateada. Eu tentava correr, mas meus pés estavam presos ao chão. Atrás de mim, eu ouvi uma risada baixa e sinistra. Quanto mais eu tentava fugir, mais próximo a carta se aproximava, até que eu pude ver a face do Rei de Espadas mudar, e os seus olhos ficaram negros, e ele parecia querer dizer algo. Eu acordei suando frio, meu coração estava disparado, e eu olhei para a cômoda. Lá estava a carta, exatamente como eu a havia deixado. Eu pensei que fosse só um pesadelo de criança, mas as coisas pioraram. Durante uma semana, todas as noites os sonhos eram diferentes, mas sempre envolviam a carta de algum modo. Eu a via em todos os lugares, nas mãos de amigos, na sala de aula e até na comida durante os diferentes pesadelos. Numa das noites, no sonho, um velho que se dizia ser um curandeiro me aconselhou: "Menino, livre-se daquilo que não pertence a esse mundo." Eu acordei determinado. Peguei a carta e, com a ajuda de um amigo, enterramos ela perto de um rio que passava nos fundos da minha casa. Depois daquele dia, os pesadelos pararam. Algumas coisas, por mais inofensivas que pareçam, carregam consigo energias que nem mesmo a gente pode compreender. E essa foi a minha lição de infância. Acredite no que quiser, mas eu sei o que eu vi. E eu sei o que eu vivi. Quer enviar o seu relato? Nos procure na DM do nosso Instagram, @oordinário.selvagem. Pedimos para que você possa deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. Muito obrigado por ter ficado até o final e até a próxima.